Este vídeo contém audiodescrição. O vídeo é uma transmissão do webinário de lançamento do programa Simples e Fácil, Assessoria de Desembargadores, de 19 de agosto de 2024. Na tela inicial, a fachada do TJGO com a tipografia na cor branca, com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade e ao lado o texto que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça, CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Agora na tela inicia a sessão ao vivo com as seguintes imagens. Do lado esquerdo, uma parte maior do vídeo aparece sobre uma base branca um QR Code, que tem um escrito embaixo com a informação. Escaneie o QR Code e registre sua presença. Do lado direito, numa tela menor, aparece o presidente do TJGO, desembargador Carlos França, homem branco, cabelos castanhos claros, que usa terno, gravata e faz a abertura do webinário. Na sequência, ele aparece na maior tela do vídeo e anuncia os nomes dos demais participantes que aparecem sequencialmente em telas menores, e assim segue o webinário. Diego, boa tarde, diretores Boa tarde, presidente. Justiça e todos os servidores dessas áreas, seja da área de responsável aí, o Antônio, que é a área de diretoria de IA, seja da área do Diego, né, de inovação, Boa tarde, presidente. planejamento e inovação, todos os assessores. Nós temos aqui 328, é isso, né, Li? Isso, exatamente. Então é o seguinte, eu Estou mexendo aqui, não está saindo agora, perdi, foi... Eu vou ser breve aqui para que vocês possam ir ao que realmente interessa. Olha bem, eu pedi e orientei, discutimos com a doutora Lídia, com todos os diretores do tribunal, da área, em especial o Antônio, o Diego. Tem mais algum diretor aqui presente, doutora Lídia? Não, é a equipe da DPI e da IA, né, que estão aqui presentes. Exatamente. Sim. Então, a doutora Lídia propôs esse webinário muito importante. Eu já falei com os colegas desembargadores, já encaminhamos o expediente, já fizemos demonstração lá no plenário sobre a linguagem simples. Todos vocês, nossos assessores, nossos membros de equipe de desembargadores, sabem da importância de se comunicar bem. Ontem, inclusive, né, o Brasil perdeu um grande comunicador, o Silvio Santos, e ele fez um sucesso danado. Por quê? Ele se fazia entender, ele se comunicava. Então, uma linguagem simples, uma linguagem que o povo compreendia, logicamente dentro da área de atuação dele. E nós, aqui no Judiciário, também temos a necessidade de decidir, de manifestar de uma forma clara, de uma forma simples, para que a sociedade, o nosso destinatário do nosso trabalho, o jurisdicionado, possam compreender o que o juiz decidiu, o que o desembargador decidiu, o que ele quis falar. Então, é igual nós vamos, se a gente for passear, vamos para a China, por exemplo. Chegamos na China, mandarim, nós não entendemos. Se o pessoal de lá falar mandarim, poucos vão compreender. Então, nós vamos nos sentir um analfabeto lá na China, por exemplo. Da mesma forma, uma pessoa que não é versada no direito, que é parte, ele lê uma decisão do juiz ou do desembargador, dependendo do termo que se usa, ele vai achar que ele está no mundo nós somos extraterrestres, né? Não entende nada. Quer dizer, e o judiciário e todo o poder, para que possa se firmar, possa ser respeitado, ele tem que transmitir e ser claro nas suas decisões. Então, a finalidade desse
Presidente, eu acho que o áudio fechou. Aqui, né? Vocês aí que fecharam. Então, alguém, se a gente não transmite, não dialoga claramente, nós não vamos ser compreendidos. Então, essa política do Poder Judiciário, idealizada pelo ministro Barroso, vem nessa direção de fortalecer o nosso poder, de fazer com que o Poder Judiciário seja cada dia mais respeitado, mas se não é compreendido, ele não é respeitado. Só é respeitado aquele que se faz compreender, que passa a sua mensagem de forma clara. Então, é fundamental que nós, do Poder Judiciário, tenhamos esta compreensão. E eu tenho certeza que todos vocês aqui, servidores dos nossos gabinetes de desembargadores, têm essa consciência. Então, vocês que minutam decisões, despachos, votos, têm que ter essa compreensão para que possa, ao levar o voto, ao levar a decisão, o despacho, a avaliação do desembargador, do chefe da chefia de cada gabinete, que o desembargador ou o juiz substituto em segundo grau possa ter tranquilidade para poder decidir, corrigir, assinar, entendeu? Então, assim, eu peço que vocês tenham essa compreensão, peço que vocês possam colaborar com esse projeto, com essa política de comunicação do Poder Judiciário. Então, se eventualmente tem que escrever uma palavra complicada, coloca na frente a tradução, coloca entre parênteses. E outra coisa, a Lídia vai passar, o Antônio, a Daiane, eu vi ela aí também, boa tarde, Daiane, nossa secretária-geral da presidência, vão passar assim, ferramentas que vocês possam acionar, que vão traduzir determinados termos para vocês. Mas vocês mesmos, que são conhecedores da nossa língua portuguesa, sabem que pode usar um termo complexo, mas pode usar, porque vocês têm conhecimento, mas não deve usar, deve substituir por um termo simples, por um sinônimo, né, compreensível. E todos aqueles que gostam de escrever rebuscadamente, pode escrever um livro, vai defender uma tese, aí sim, uma plateia ou um público direcionado que tenha esse conhecimento, né, das palavras, dos termos técnicos, etc, etc. Então, é claro que, de vez em quando, um momento ou outro, nós vamos ter que usar um termo técnico, mas que seja facilitado para as partes essa tradução ou essa substituição por um termo simples. Então, é nesse sentido, colegas assessores, estamos no mesmo barco desse nosso Poder Judiciário, que é referência hoje no Brasil, fruto do trabalho de cada um de vocês também, né? De cada um e de cada um de vocês. Os nossos colegas desembargadores já têm conhecimento, é claro que nós desembargadores, precisamos muito, fundamental, a atuação da assessoria de vocês todos e vocês todas, levando para o desembargador esta utilização de termos compreensíveis e simples para que o cidadão possa compreender, e muitas das vezes mesmo o advogado, gente, se luta. Tem muitos advogados que também têm dificuldades de compreensão de um termo mais técnico, mais difícil, como tem também no nosso meio. Eu já peguei sentença no segundo grau, eu tive dificuldade em compreender alguns termos que colegas usam. Nós, juízes, somos metidos, né? Assim, muitos juízes, né, Nicole? Somos, né, queremos mostrar, tarde, queremos mostrar, doutor Nicole, juiz substituto segundo grau, queremos mostrar conhecimento, mas aquele que quer mostrar conhecimento é simples, o conhecimento tem que ser transmitido de forma simples. Aquele que quer se exibir, que quer aparecer usando os termos rebuscados, difíceis, pensando que vai mostrar que sabe alguma coisa, na verdade, ou ele é um inseguro,
ou ele é ou não tem esse conhecimento todo que quer mostrar. E outra coisa também, né? Mostrar conhecimento tem o local próprio e adequado para mostrar conhecimento. Aqui nós temos que oferecer a prestação jurisdicional. Esse é o nosso papel. Então, eu concito, peço mesmo a todos vocês que colaborem conosco, colaborem com o Poder Judiciário, colaborem com a sociedade, e quem ganha? Todos sairão ganhando. Sociedade, nós, operadores do direito, e também, logicamente, o judiciário cresce perante a sociedade. Então, é isso, doutora Lídia, meus colegas presentes, assessores e assessoras, diretores do tribunal, a minha palavra é essa e o meu pedido. E também desejo que seja produtivo esse webinário e que vocês possam, nos respectivos gabinetes, depois reproduzir, fomentar essa nova realidade ou essa busca do poder judiciário para comunicar melhor com a sociedade. O desembargador Carlos França passa a condução do webinário para a juíza auxiliar da presidência, Lídia de Assis e Souza, mulher branca de cabelos loiros, que usa óculos e blusa na cor rosa escuro. Meu muito obrigado, um bom webinário a todos e a todas. Muito obrigado, doutora Lídia. Muito obrigada, presidente, pela sua presença aqui, trazendo a importância desse movimento, né, da linguagem simples do Poder Judiciário, nessa comunicação com todos. Muito obrigada e o senhor fique à vontade, se precisar de continuar seguindo a sua agenda, né, ou de permanecer conosco, ou de continuar os seus compromissos, presidente. Eu teria uma imensa satisfação para continuar aqui com vocês, mas eu tenho outros compromissos agora e vou pedir licença para me retirar aqui da sala de reunião e desejando e fazendo votos de um proveitoso webinário a todos e a todas. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas e um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Bem, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente. É uma grande satisfação para o Tribunal de Justiça recebê-las nesse momento, da gente estar explicando, né, sobre o nosso programa de linguagem simples do Tribunal de Justiça. Nós apelidamos de Simples e Fácil. Ele foi instituído pelo desembargador Carlos França por meio do Decreto Judiciário 2.775 em 2023, e desde então nós temos muitas iniciativas para que todos possam adotar a linguagem simples, direta, compreensível a todos os cidadãos na produção dessas decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade. Em 2023, o Tribunal de Justiça firmou um termo de cooperação para o uso de linguagem simples com alguns órgãos do sistema de justiça, né? O Ministério Público, o AB, a Defensoria Pública, a PGE, a AGU. Inclusive, hoje nós faremos uma reunião com esses entes para nós apresentarmos ações e iniciativas que cada uma dessas unidades, desses entes, vem realizando. E vamos também estender e receberemos também, convidamos outras instituições para participarem nesse movimento da linguagem simples, que também estarão nessa nossa reunião, TRE, TRT e os tribunais de contas do Estado e do município. No final do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, visando que todos os tribunais aderissem ao uso da linguagem simples. O nosso Tribunal de Justiça aderiu a esse pacto em janeiro, em que pese ser relativamente recente o uso da linguagem simples dentro do âmbito do Poder Judiciário, esse movimento já se iniciou no século XX, em países do hemisfério norte, na Europa, intensificou em 2010 com a gestão do então presidente Barack Obama, do Plain Language, que objetivava tornar mais fácil para o público ler, compreender e usar as comunicações governamentais. Portanto, não se trata de mais um modismo, e sim é um movimento de profissionalização do serviço público focado no cidadão. A linguagem simples, ela não é simplória, não é infantilizada, ela é compatível com o público-alvo,
em que devemos escrever de forma clara, objetiva, respeitando a estrutura gramatical e a ortografia. Devemos cuidar de usar uma linguagem respeitosa, amigável, empática, acessível e inclusiva. Como diz o ministro Barroso, sem jargões, estrangeirismos e sem termos técnicos que dificultam o entendimento. E primamos, e temos que primar, né, por uma escrita em ordem direta. É o que o ministro Barroso sempre diz, né? Sujeito, verbo, predicado. É o máximo do refinamento da escrita, que demonstra conhecimento no uso das palavras, promove cidadania, inclusão social, confiança no sistema jurídico, pois o cidadão passa a ler, entender e saber o que ele deve fazer ou o que acontecerá com ele naquela situação processual. E nós, magistrados, servidores, assessoras, assessores, ganhamos agilidade, ganhamos eficiência e produtividade. Não é uma missão fácil para nós que somos operadores do direito, porque fomos acostumados, né, com uma escrita rebuscada, termos estrangeiros, textos mais complexos. Mas pensando no cidadão, precisamos e devemos exercitar a nossa habilidade de escrita e fala a linguagem simples. Preocupada em preparar seu corpo funcional, o Tribunal de Justiça intensificou suas ações e promoveu a capacitação de 30 servidores e magistrados para atuarem como multiplicadores. E produzimos, em forma colaborativa, na oficina do InovaJus, o Guia da Linguagem Simples, contendo as explicações da técnica da linguagem simples com exemplos, o Guia de Bolso para a Linguagem Simples, que é um guia bem resumido, mas com dicas que vocês podem ter sempre à mão, na mesa de trabalho, para lembrar do passo a passo. Temos o glossário de termos jurídicos, são termos muito usados e que acabam causando dúvidas nos leitores, que não têm a formação jurídica. Neles vocês encontrarão sugestões de sinônimos que podem substituir esses termos. Temos também o glossário de ícones, composto por ícones padronizados, que poderão ser utilizados nos nossos documentos. A orientação é que respeitem a variação de cores e dos modelos. Eles já são utilizados no site, no Projude e em ferramentas do Tribunal de Justiça. Esses documentos todos já estão disponíveis no site. Além dessas ações, para atender ao selo da linguagem simples, o Tribunal de Justiça tem realizado oficinas para simplificação de documentos, está já em planejamento, em funcionamento, mediante a Escola Judicial do nosso TJ, a capacitação para primeiro e segundo graus. Desenvolvemos internamente, em parceria com a UFG, e outros órgãos, ferramentas para simplificação de sentenças e decisões, parceria com outros tribunais para colaboração no banco de termos e cessão de mandados simplificados. Temos também um projeto Traduz, que traduz para a linguagem simples as decisões, a solução da inteligência artificial ANA para auxiliar na simplificação de textos, o Antônio vai nos expor em breve. Recentemente, o CNJ também disponibilizou o manual de padronização de ementas, né, agora no dia 16 de agosto, que contém um guia, um roteiro para a elaboração das ementas de decisões judiciais e exemplos de ementas. Esse manual esmiuça toda a estrutura da ementa e que vocês também vão ter acesso a esse manual. Certamente isso vai permitir uma adequada aplicação dos precedentes. Então, encerrando a minha fala, são muitas áreas do tribunal, pessoas envolvidas, para oferecer a vocês ferramentas e conhecimento para uso da linguagem simples, mas só alcançaremos êxito se cada um se dispuser a utilizar a linguagem simples na escrita e na fala com cada cidadão. Nós contamos com o compromisso e o empenho de cada um, como disse o nosso presidente Carlos Alberto França, e já passo a palavra para a Jaqueline e para o Diego. Boa tarde a todos, a todas. Obrigada, doutora Lídia, por essa explanação. E nós gostaríamos, como a doutora Lídia falou, de deixar aqui o link dos manuais, dos guias que estão disponíveis, tanto do guia com as dicas de como escrever em linguagem simples, como o guia de palavras que podem ser substituídas. Esse guia não pretendeu esgotar todas as palavras, viu, pessoal? Então, é um início só para a gente começar a se acostumar, aquilo que é mais corriqueiro, e quem tiver sugestões também pode enviar para nós pelo e-mail do InovaJus, ou aqui no chat também, novas palavras para nós irmos inserindo. E daqui a pouco o Antônio também vai apresentar a ferramenta ANA, que faz essa tradução dos textos, que está disponível tanto no Projude quanto na página do tribunal.
Além disso, pessoal, estão acontecendo as capacitações para primeiro e segundo grau com a professora Lara Brenner, no primeiro grau com a Ida Dejug aos interiores, e provavelmente deverão ser lançadas outras capacitações em linguagem simples. Nós disponibilizaremos também aqui uma onde o ministro Barroso pretende que seja resumido, apresentado de forma resumida, de forma simples, clara, fácil. E, além disso, nós temos em curso aqui no Tribunal de Justiça o gabinete da desembargadora Cirlei, que está fazendo um piloto dos modelos de documentos, testando a simplificação e reduzindo também alguns termos, selecionando alguns termos que podem ser trocados e substituídos no segundo grau. Então, provavelmente, a gente deve apresentar mais à frente o resultado desse piloto e compartilhar com vocês os documentos também, que já estão sendo aplicados. Diego, quer fazer alguma complementação, doutora? Boa tarde a todas e todos. Eu vou fazer só uma complementação, Jaqueline. Vocês viram aí que tem muitas iniciativas, tem muita coisa sendo feita, mas eu acho que está todo mundo aqui querendo a prática, né? Eu acho que vamos para a parte prática, que a gente ganha mais com isso, né? Simplificando. Então, vamos lá. Eu acho que passo novamente para a doutora Lídia. Eu vou passar então para o Antônio para já mostrar para nós aqui. Antônio. Bom, boa tarde, doutora Lídia, boa tarde, Diego, Jaqueline, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Estou com a equipe nossa aqui da Diretoria de Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Estatística, parte negocial, né, que ajudou nesse trabalho. E como a doutora Lídia comentou, é um projeto institucional, envolve várias áreas do Poder Judiciário. Esse projeto é um projeto conjunto realizado e parte dele envolveu a Universidade Federal de Goiás, né, com um projeto de pesquisa e desenvolvimento, com um projeto de P&D. E a intenção é tentar colaborar e ajudá-los, né, a transformar um pouco, que às vezes para nós é um texto normal, né, um texto bem comum, usado diariamente, mas às vezes para o cidadão que faz a leitura, ele tem dificuldade ali na compreensão de algumas palavras, né, alguns elementos ali constantes no texto. Eu vou falar basicamente, rapidamente, de duas soluções. Uma solução, ela está disponível na página principal do Poder Judiciário. Vou pedir permissão para todos e todas para eu compartilhar. Quando você entra na página principal do Poder Judiciário, nesse cantinho aqui do lado direito, aparece um ícone chamado Simples e Fácil. Nesse ícone, vocês podem clicar e ele aparece a ferramenta de inteligência artificial chamada Ana. E a intenção dessa ferramenta é que você tenha um mecanismo, né, uma forma de inserir o seu texto jurídico aqui e enviar esse texto para a Ana, e a Ana vai colocar esse texto seu do outro lado, já trazendo entre parênteses, ele não vai fazer a substituição dos termos, mas ele vai trazer entre parênteses qual seria a sugestão de substituição, né? Como o próprio presidente disse, né? Às vezes você não quer tirar aquela palavra, trocar aquela palavra, mas se for possível colocar um entre parênteses que facilite a compreensão, o entendimento, ela é interessante, né? Eu vou pegar um texto genérico aqui, texto qualquer, e vou colocar ali para a gente pra fazer essa tradução. Então, quando submete nesse momento, a ferramenta ela faz a leitura da informação do texto, né, e traz o texto simplificado, fazendo a substituição, né? Aqui, como tem CAPT, coloca cabeçalho, né? Entre outras informações que para nós, às vezes, é muito diário, cotidiano, né? Mas para algumas pessoas pode trazer uma certa dificuldade né, no entendimento, arguir, alegar, entre outras informações. Mas aqui é só uma visão geral, né, do que seria, mas então traz aqui entre parênteses as palavras traduzidas, né, tentando facilitar, né, com uma linguagem coloquial, esses jargões jurídicos utilizados no nosso dia a dia, né. A LeadSync, né, então tem várias coisas aqui nesse sentido. Então, se vocês quiserem fazer uso dessa ferramenta, é uma ferramenta interessante para poder auxiliar nesse ponto. Ou então, simplesmente, tem um glossário de termos, né, onde você pode pesquisar aqui
E ele vai trazer uma série de palavras substitutas, né, para aquelas que vocês costumam trabalhar ou costumam utilizar no dia a dia. Seu pai trabalha com o quê? Meu pai morreu. Ok? Tranquilo? Então, isso é uma das soluções que a gente vem trabalhando. Uma outra solução, ela já está inserida dentro do próprio Projude, mas é uma solução que a gente vem implementando de forma muito compilada na competência material nesse momento, né? Então, a gente está trabalhando nas várias de família, sucessões, em alguns processos das áreas de família e sucessões, em que a gente, deixa eu pegar aqui um exemplo de um processo. Esse processo aqui é um processo lá de Mara Rosa, da vara de família e sucessões, em que quando o magistrado ele faz aqui, ele insere a sua sentença, né? Aqui está o julgamento, né? A ferramenta de inteligência artificial, ela, além de pegar esse texto aqui, que seria a sentença do magistrado, né? Um texto bastante extenso, e além da sentença do magistrado, pega outros movimentos, como o movimento do termo de audiência e a petição inicial, né? E como a nossa entrega efetiva da justiça é por meio da sentença, a ferramenta de inteligência artificial cria um novo documento, né? Que está o nome aqui, simples e fácil, onde ela compila todas essas informações em informações mais simples, diretas, e de um designer mais visual, que a pessoa possa entender. Então, esse processo de Mara Rosa, né? Uma ação de divórcio litigioso, então trouxe aqui uma linha do tempo do que aconteceu, o casamento, patrimônio, 2 filhos, rompimento, traz o pedido do autor, traz o acordo realizado, se caso teve ou não, e aqui é a parte que o juiz realmente decidiu, né? E quando traz as informações do resumo da sentença, já traz ele trocando, então, palavras consideradas complexas, né? Por palavras mais simples, né? Como vocês podem visualizar aqui. Então, um pouquinho aqui só. Então, a princípio é isso, doutora Lígia, né? A gente gostaria de apresentar. Existem outros projetos, mas são projetos que envolvem a inteligência artificial aqui no Poder Judiciário. E é um caminho que a gente vem seguindo, né, doutora Lígia? A tendência é aumentar e expandir mais as competências materiais de aplicação. Muito obrigada, Antônio. Eu pergunto se tem alguma pergunta, algum questionamento no chat? Acho que não, né? Nós já estamos aqui com o nosso tempo apertado, né? O nosso compromisso de encerrarmos à 1h30. Bem, então, para a gente finalizar, eu quero agradecer, né, a presença do Diego, Jaqueline, o Antônio, a Daiane e a equipe, né, do Antônio também, enfim, da DPI, que estão aqui presentes e que estão todos trabalhando muito engajados nesse nosso movimento da linguagem simples. Quero agradecer também todos os assessores e assessoras que estão aqui presentes, e eu quero aproveitar também para reforçar para todos vocês que trabalham minutando aí no 2º grau, né, para os desembargadores, que nós temos um manual, né, que saiu agora dia 16 de agosto, o manual de padronização das emendas. Esse documento foi disponibilizado aqui no chat, ele será também divulgado e disponibilizado para todos os desembargadores, juízes substitutos em 2º grau, para que tenham conhecimento sobre essa estrutura que é sugerida e recomendada pelo CNJ, que nós estamos também buscando adotar aqui. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento e contar com o apoio de cada uma de vocês, para que a gente possa, de fato, facilitar cada dia mais essa comunicação com o nosso jurisdicionado, com o público-alvo, que é o nosso objetivo. Fiquem todos com Deus, então. Um excelente dia e uma excelente tarde, ótima semana para todo mundo e um abraço. Obrigada. O webinário é encerrado e volta à tela a fachada do TJGO. Fim da audiodescrição.